Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do ProtivityCast. Estamos aqui na segunda temporada, né? Tratando nessa temporada das temáticas relacionadas à ESG. Hoje a gente vai trazer um foco aqui no S, né, no pilar S, que trata as questões sociais aqui, com a temática direitos humanos e combate ao assédio. Acho que é uma temática de extrema relevância para a sociedade como um todo, né? Eu sou a Daniela Ajo, sou a diretora executiva aqui da Protivity, de Forensics e Integrity. E para conduzir, né, comigo aqui esse bate-papo incrível, eu tenho aqui comigo a Rayana, a Ray Oliveira, né, que ela é a gerente de ESG da Protivity, e a Scarlett Rodrigues, que é a coordenadora de projetos de direitos humanos do Instituto Ethos. Meninas, muito obrigada, né, por vocês estarem aqui. Acho que vai ser um bate-papo muito legal, estou bastante ansiosa. Bom, dando uma introdução aqui à temática, eu vejo que a questão de direitos humanos, né, ela sempre foi discutida muito com viés jurídico, né? Então, até um tempo atrás, a gente sempre discutia muito direitos humanos sobre a luz da Constituição, né, e quais as consequências disso, e como aplicar direitos humanos na prática, mas tudo com viés e com direcionamento muito mais jurídico, né? Quando a gente traz isso para um contexto mais corporativo, Ray, quando a gente fala de direitos humanos nesse contexto, né, empresarial, corporativo, o que isso quer dizer exatamente, né? Quais as práticas que a gente está monitorando e quais são esses direitos essenciais que a gente precisa garantir quando a gente traz isso para o universo corporativo? Obrigada, Dani. Eu acho que vai ser um bate-papo super interessante aqui e super desafiador também. Justamente porque um dos grandes questionamentos, eu que trabalho com a temática há uns bons anos, estudo a temática sobre uns bons anos, o desafio de fato de tangibilizar, né? De colocar assim na mesa o que seria de fato direitos humanos, né? Uma agenda, como você fala, que tem um debate jurídico, mas quando a gente traz isso para as empresas, é dizer necessariamente assim, um passo atrás, direitos humanos são quaisquer direitos atribuídos a nós simplesmente porque nós somos humanos. Assim. E aí quando a gente traz as empresas para discutir sobre isso, é chamar as empresas para a responsabilidade no sentido de, olha, você tem uma responsabilidade aqui não só de garantia desses direitos humanos, mas também de não violar essas garantias que já foram estabelecidas, inclusive juridicamente falando, né, ou por tratados internacionais. Então, quando a gente chama esse debate, essa conversa para um lado corporativo, é justamente olhar para as ações das empresas, né? Ou seja, quais são as temáticas, qual que é o ambiente de negócio primeiro que aquela empresa está e a partir desse ambiente de negócio, quais são os direitos ali que, de alguma forma, estão correlacionados às atividades daquela empresa. Muito por quê? Porque a empresa ela não se sustenta sozinha, ela se sustenta por pessoas. Então, eu tenho ali os meus colaboradores, eu tenho ali os meus terceiros, eu tenho ali os meus fornecedores, eu tenho ali as comunidades do entorno, quando a gente está falando de indústria, quando a gente está falando de impactos de grandes obras, por exemplo. Então, quem são as pessoas, de fato, envolvidas em toda aquela operação e que, de alguma forma, podem ser impactadas pelas minhas aqui, ou pelo meu produto que eu estou servindo, ou pelas minhas próprias atividades em si. Então, basicamente, é isso que a gente está falando quando a gente está trazendo e conversando sobre direitos humanos em empresas. E aí, olhar para dentro de casa, eu acho que é extremamente importante, assim, é quando você, de fato, começa a investigar e fazer esse diagnóstico de quais são as minhas ações ali que estão envolvidas dentro daquele direito. Eu posso falar, por exemplo, de direitos trabalhistas? Sim, a gente tem visto muito a agenda de direitos humanos ligada e coligada, na verdade, a uma questão de direitos trabalhistas, de saúde mental, né, de saúde e segurança. Isso é extremamente importante, de combate ao trabalho escravo, combate ao trabalho infantil, mas é preciso também ampliar essa perspectiva de direitos humanos. Então, hoje, tem muito se falado, hoje não, né? A gente já tem esse debate um pouco mais maduro aí, mas com desafios, quando a gente está falando, por exemplo, das perspectivas de diversidade, equidade e inclusão, quando a gente está falando, por exemplo, de não discriminação, do direito à não discriminação, quando a gente está falando do direito, por exemplo, à própria vida, né? Então, quais são os instrumentos ali, quando eu estou falando da minha operação, que garantem que aquele trabalhador ele tenha a minha integridade garantida, por exemplo, ou eu posso estar falando, por exemplo, de direito à privacidade, aí eu incluo aqui, por exemplo, privacidade de dados. Então, veja que é tanto assunto para a gente falar sobre o guarda-chuva de direitos humanos, e aí como é importante, por exemplo, as empresas conhecerem mais sobre isso, né? Foi um dos debates, inclusive, que eu participei do Instituto Ethos, que eu questionei isso. Falei, gente, como que está a maturidade do mercado para falar sobre isso? Né? Porque muito se fala sobre direitos humanos na agenda de trabalho escravo ou trabalho infantil. Mas, como os exemplos que eu dei aqui, né, assim,
a gente vê que é muito mais abrangente do que isso. Então, quando eu falo desses exemplos desses direitos, quando eu falo das ações ou as iniciativas que são necessárias, então eu preciso, por exemplo, do meu RH para falar sobre não discriminação, sobre diversidade, equidade e inclusão, sobre equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Eu preciso da operação aqui para falar sobre todas as ações, né, iniciativas de saúde e segurança, por exemplo. Eu preciso do pessoal de privacidade de dados para falar sobre, enfim, privacidade e integridade desses dados. Eu preciso do pessoal de suprimentos para falar como que esses fornecedores têm garantido, enfim, a contratação desses terceiros. Então, veja que direitos humanos, ele atravessa a empresa de uma forma 360. E eu acho que é isso que a gente começa a conversar aqui hoje, sabe? Envolve diversos stakeholders, exato, né? E as coisas exato. Elas começam a ficar mais complexas, né? Perfeito. E como é que você vê que as organizações estão se organizando, né? Estão se preparando para trazer essas temáticas para a mesa, para discutir sobre isso, Raíssa? Você vê que isso já teve uma evolução interessante, né? A gente já caminhou para algo nesse sentido? Você acha que a coisa ainda está num patamar muito iniciante? Estamos dando os primeiros passos? Como é que você enxerga o grau de evolução dessas discussões e temáticas e de estruturar ações para implementar essas questões na prática dentro das organizações? Eu considero que a gente tem uma evolução significativa. E significativa por 2 pontos. O primeiro deles é não politizar a agenda de direitos humanos, que durante muito tempo foi politizada. Né, no sentido de atribuir a X, Y ou Z, enfim, né, vertentes ou formas de pensar. Então, eu acho que tirar a agenda de direitos humanos desse lugar é extremamente importante para a gente conseguir tratar o tema de uma forma cirúrgica, de uma forma profunda, como ele precisa ser tratado. A partir do momento que você tira a agenda de direitos humanos desse lugar, você traz, de fato, para a mesa, assim, no sentido de, eu entendo agora o que são, de fato, direitos humanos, de uma forma conceitual, mas aí eu começo agora a criar filtros e criar as minhas, entre aspas, casinhas, que, na verdade, no final das contas, todas se conversam, sobre como eu consigo garantir que os direitos humanos sejam, de fato, respeitados e como que eu consigo também diminuir ou mitigar os possíveis impactos adversos que a gente fala aos direitos humanos. E isso só se faz na prática, assim. Só se faz, de fato, com diagnóstico, com mapeamento, com análise, por exemplo, de riscos de direitos humanos ou análise de impactos de direitos humanos, entende? Sim. Então, eu percebo a evolução nesse sentido, assim, de ferramentas hoje de discussões sobre isso, de webinars que a gente tem muito falando sobre isso, sobre artigos que têm sido muito publicados em relação à temática e também de ações concretas, ou seja, como fazer, por exemplo, due diligence de direitos humanos, ou seja, como fazer, o que é uma due diligence de direitos humanos, quais são os aspectos ali envolvidos, o que é uma análise de riscos de direitos humanos. Então, percebe que a gente traz já uma discussão corporativa, estratégica, né? De ação mesmo sobre como gerenciar essa agenda. Então, eu acho que é uma evolução extremamente significativa, em que pese, acho que a gente precisa ainda amadurecer sobre esses temas e tirar a agenda de direitos humanos, por exemplo, só em relação ao combate ao trabalho escravo, combate ao trabalho infantil, como eu disse antes, né? Mas fora isso, acho que a gente já tem coisas que a gente consegue tangibilizar melhor, né, Rai? Agora, tem temáticas dentro dessa discussão que, na minha visão, envolvem muitas questões culturais, muitas vezes, né? Então, quando você discute sobre as temáticas de discriminação, de preconceito, por exemplo, são questões que, às vezes, você tem que trabalhar em conjunto, né? Uma série de questões dentro das organizações, mas muitas vezes envolvem questões culturais, né? E isso é muito mais difícil, às vezes, da gente conseguir mudar e implementar na prática, né? Assim como as questões ligadas ao combate ao assédio, que a gente já vai falar daqui a pouquinho, mas eu acho que são questões aí que envolvem, né, discussões mais a longo prazo, né? Eu acho que para você implementar algumas coisas ali na prática é um pouco mais... O desafio é um pouco maior. Sim, né? sim, perfeito. Acho que, se me permite... Oi? Claro, Scarlett, por favor. Bom, eu faço minha autodescrição, né? Então, aqui é a Scarlett, que tá falando, é uma mulher preta, né? Vestindo um conjunto creme, um blazer branco, um turbante, que é um lenço na cabeça, nos tons dourados e vermelhos. Acho que a Rai toca num ponto dessa questão de evolução,
A gente saiu, né, de uma discussão de filantropia empresarial, né? Até então, direitos humanos era entendido como apenas impacto social, projeto de impacto social. Era muito ainda numa linha de filantropia, né? Então, quando acontecia alguma coisa, alguma violação muito grave, as empresas, corporações se mobilizavam para poder fazer alguma coisa. Era entrega de cesta básica, né? Produtos de higiene. Então, a gente conseguiu avançar, talvez, nesse argumento de que a gente sai de uma filantropia empresarial apenas, né? Mas a gente chega num patamar de que as empresas são responsabilizadas, né? Quando a gente está falando da nossa pauta de direitos humanos, como a Rai colocou, é extremamente ampla, né? E é histórico a dificuldade que a gente tem de tornar a agenda de direitos humanos obrigatória, né? A gente vai falar de leis de combate ao assédio, a gente tem vários instrumentos, vários arcabouços legais, nacionais, internacionais, mas nenhum deles, né, apesar das leis, obrigam as empresas a, de fato, cumprirem a agenda de direitos humanos, né? A gente fala de pequenas leis de discriminação, né, de trabalho escravo, mas leis de direitos humanos, a gente não tem uma obrigatoriedade. Todas são de caráter voluntário. Então, acho que a gente avançou, mas enquanto a gente ainda não ganhar esse corpo obrigatório, né, da responsabilidade das empresas, acho que a gente ainda vai demorar para ter uma evolução como a gente espera, né? E falando um pouco de evolução, a gente está vendo. A gente vive no 8º país mais desigual do mundo e a gente tem pressa, né? Então, há quanto tempo mais a gente vai precisar de aprimorar esses instrumentos, evoluir no discurso? A gente que trabalha com empresas gerais, né? A gente precisa convencer as empresas ainda de que direitos humanos importa, né? De que a vida importa acima do lucro. Então, a gente ainda... Em algumas empresas, a gente ainda está nesse nível de discussão, né? Então, quando alguém me pergunta assim, qual é a melhor empresa em direitos humanos? Eu falo, gente, pergunta de $1 milhão. Eu acho que talvez ainda não tenha, né? Mas todas estão nesse caminho que a Rai falou, né? Desconstruindo a agenda, reconstruindo, fortalecendo instrumentos, fortalecendo a narrativa de responsabilidade, né, das empresas nesse sentido de se entenderem como parte do problema e parte da solução, né? Porque se a gente está falando de desigualdade no país, o setor privado, infelizmente, é um dos que mais se beneficia, né, da manutenção dessas desigualdades. E eu acho que um ponto de provocação que vale trazer nesse contexto também, em alguns lugares a gente tem visto falar de direitos humanos como tendências. Não sei se você já ouviu isso, Rai. Qual é a tendência no social para 2025, né? E a gente fala, gente, direitos não é tendência, né? Não existe um tema, né, que vai bombar ano que vem. A gente está falando de direitos que precisam ser garantidos, né? Então, a gente ainda tem que afinar, acho que, alguns discursos que ainda estão presentes nesses instrumentos, mas eu acho que a gente evoluiu muito. Só o fato de a gente estar podendo falar de direitos humanos em vários espaços, né? De uma escala que a gente ainda precisava tatear de uma forma ali, como a Rai colocou, mais sutil, né? Porque era muito mesmo vinculada à questão partidária, né? A uma questão, como você colocou, cultural. A gente não aprendeu direitos humanos na escola, né? E quem defendia direitos humanos na nossa época já existia há muito tempo, né? As nossas lutas são ancestrais. Então, acho que são vários vieses, várias barreiras, né? Pra gente quebrar, mas eu vejo que... Acho que as empresas começaram a entender o caminho agora, assim. Mas, só para fechar, eu acho que a nossa agenda, ela ainda pega no eu, né? Você falou muito de cultura, eu acho que é isso, né? A gente leva para os espaços de tomada de decisão aquilo que a gente viveu, aquilo que a gente aprendeu. Então, como você convence, né, um CEO branco, hétero, privilegiado, de que tem fome do outro lado da rua? Né? Ele vai falar, cara, eu não vejo isso, então, para mim, talvez nem exista, né? Então, como que a gente convence ainda as pessoas, né, a romper esse eu, a abrir esse eu, entender que existem outras vivências, outras realidades que acontecem no país, né, e essa manutenção do privilégio que vem junto, né, com esse discurso da cultura, da minha vivência, da minha experiência, né? Como a gente traz esse eu responsável, né, e não culpado, né, mas um senso de responsabilidade. Acho que tem um trabalho de conscientização aqui que ele é muito, muito difícil, constante, né, muito árduo. E eu concordo que enquanto não tiver uma obrigatoriedade, né, das empresas olharem isso sobre outros aspectos, a coisa realmente vai ficar muito nessa questão do eu. Sim. Né, Scarlett? Então, eu acho que muitas vezes, para você conscientizar, por isso que a legislação, sim, ela auxilia, ela ajuda, ela é fundamental, né? E eu acho que nas questões de combate ao assédio a gente já tem uma evolução um pouco maior sobre isso, né? Por conta de... a legislação tem avançado muito nesse sentido,
acontecendo. E aí eu percebo que as empresas, elas começam a correr atrás do próprio rabo, né? Ou seja, e agora, né? Agora a gente tem que olhar para essas questões, você tem uma questão ali de lei, tem uma questão que obriga, tem a questão da CIPA, né? Que, enfim, que agora ela é responsável por olhar para isso. E às vezes o problema ele já tá grande demais, né? Ou seja, né, a gente vê que na prática as empresas falando, já entrando um pouco mais na temática aqui de combate ao assédio, elas estão com um backlog de casos de assédio, né? Para apurar, para investigar, absurdos, né? É o nosso dia a dia, né, Rai, lá na Protiviti, da gente ver essa volumetria, uma coisa assustadora. E as empresas, elas não sabem o que fazer com isso, né? Então, só para fechar, né, essa primeira temática aqui mais ligada à questão dos direitos humanos no universo corporativo, né, eu acho que eu concordo que enquanto não tiver uma agenda, né, que traga ali uma questão mais ligada às sanções, a penalizações, vai ficar muito no âmbito do eu, como sim. você muito bem colocou, né, Scarlett? No âmbito da escolha, né? Exato, da mesma exatamente. forma que eu escolho direcionar o meu investimento, quanto que eu tenho de orçamento para as áreas. Sim, exatamente. É o primeiro sinal, assim, de comprometimento, na minha visão, com a agenda de direitos humanos ou com outras também, que atravessam, a gente pode falar de combate ao assédio, é quanto eu tenho de orçamento que está dedicado justamente para essa agenda. Né? Assim, eu tinha um professor de geografia que falava o órgão mais sensível do corpo humano é o bolso. E a gente pode fazer essa analogia aqui para as empresas também. Assim. Então, quanto eu direciono aqui de orçamento, de fato, para isso? E não só uma escolha, eu sei que tem toda uma estratégia ali que precisa ser pensada, né? Mas, basicamente, não é a título de cumprimento apenas. Sim, sim. Né? Sim. Então, de fato, é que às vezes o investimento, ele tá diretamente relacionado com a possibilidade de perda também que você tem, né? Ou seja, né? Quanto eu posso perder com isso. Posso ter aqui uma perda de imagem, eu posso ter aqui, né? Tem riscos que estão né, permeando uma série de questões e, portanto, o quanto eu posso perder financeiramente com essas questões. E aí isso pode entrar numa pauta relacionada ao orçamento que talvez tenha uma relevância maior, né? Então, ou seja, enquanto essas questões não tiverem muitas vezes relacionadas a sanções até financeiras, realmente, as coisas, elas... Eu acho que essa conscientização ela é mais demorada, né? Demora mais tempo. Né? Muito bom. Entrando um pouco mais na temática de combate ao assédio, Scarlett, que é o outro lado aqui na nossa discussão, né? Até pra gente linkar essas temáticas que tem total relação, né? E aí falando, né, enfim, das questões de assédio de uma maneira geral, né? Existem diversos tipos de assédio. A gente tem visto que as nomenclaturas, até nesse sentido, elas têm mudado, porque também a gente sempre utilizou muito nomenclatura que veio da legislação para a gente falar sobre essa temática, né, no universo aqui corporativo. Me dá um overview de como é que você tem visto essas temáticas, Scarlett, dentro das empresas, como é que você tem visto a questão do combate ao assédio dentro das organizações? Bom, acho que é importante começar pelos conceitos, né? Eu acho que eu gosto muito dessa disputa de conceitos, narrativas, porque a gente assenta algumas discussões, né? Então, hoje, a gente já trabalha com as empresas 4 tipos de assédio, né? O moral, o sexual, que são os mais conhecidos, mas a gente também coloca o bullying e o stalking, né? Que até então eram conceitos que a gente via bullying geralmente só nas escolas, né? Mas a gente já viu que isso tem ganhado um grande corpo. E o stalking começa a se passar também como um início, muitas vezes, de outros níveis de assédio, né? Então, a gente já tem falado com elas nessas 4 vertentes. E o que a gente tem visto, né? Primeiro, ainda carece muito do conhecimento do que é assédio, né? O que são os assédios dentro das empresas. E a gente tem visto que os assédios têm sido ferramentas de gestão, né? Então, o que quer dizer assédio como ferramenta de gestão? Ele é passado na cultura da empresa, principalmente o assédio moral, como uma forma de gestão dos negócios, como uma forma de gestão de equipe, como uma forma de impulsionar para bater uma meta, né? Então, a gente já escutou em algumas conversas com as empresas, pessoas falando assim, o meu antigo chefe gritava comigo e eu produzia muito mais. Você fala, mas você reproduz? Mas eu acho que gritar, depende, né? Às vezes a pessoa tava num dia meio ruinzinho. Então, acho que além da narrativa dos conceitos que a gente precisa evoluir com as empresas, tem a questão de ser ferramenta de gestão, identificar essa ferramenta de gestão. Eu acho que as empresas agora estão começando um pouquinho mais. E romper esses ciclos, né? A gente faz conversas em que as pessoas falam, nossa, eu não sabia que isso era assédio. Você viveu a vida toda um assédio, você não sabia. Não, eu só perpetuei, passei para frente, porque eu aprendi assim, me ensinaram assim. Então, a gente tem feito com as empresas um trabalho
não de treinamentos em si, principalmente de CIPA, porque precisa ter uma certificação específica, mas a conscientização sobre os conceitos, né, sobre como romper esses ciclos que acontecem dentro das empresas. E mais do que isso, a nossa discussão com elas tem sido muito na linha de que os assédios são a ponta do iceberg, né? Por trás de todos os assédios tem outras violências, né? Tem a questão do racismo, do machismo, a xenofobia, né? O classismo, tem várias outras formas de violência. Então, tratar os assédios só assédio é tratar só a feridinha, né? Quando ela já tá ali, como você colocou, latente, né? Então, a gente tenta conversar com as empresas para tratar antes, né? O que pode derivar alguns assédios dentro da empresa. Mas é um trabalho muito desafiador, porque toda vez que a gente fala com as empresas, a gente fala de canal de denúncia, a gente faz alguma palestra de conscientização, alguém manda uma mensagem pra gente e fala assim, agora tá chovendo denúncia, meu Deus, aumentou os casos. A gente fala assim, não aumentou. Agora as pessoas têm consciência real do que elas estão sofrendo. Né? Então, me espanta e eu falo para as empresas, um canal de denúncia que tenha 0 denúncias, eu acho que a empresa tem que ligar um alerta de que talvez o trabalho dela de conscientização não tá rolando. Porque num cenário que a gente vive, ter 0 denúncias sobre assédio é quase impossível. Né? A gente quer que chegue a 0 denúncias, mas do jeito que a gente está vivendo, como você colocou, é impossível. Né? Então, esses são trabalhos que a gente tem feito. E uma outra coisa que eu acho que as leis, a gente falou muito, né, da necessidade das leis, principalmente a lei atual de combate aos assédios, vem para tornar... questionar a impunidade, né? A gente tem dados da segurança pública, apenas 1% dos casos são, de fato, causa ganha para as vítimas. De não sei quantos mil processos que são colocados, né, ao longo dos anos de denúncias de assédio, né? Principalmente no ambiente corporativo. Você ter 1% de causa-ganha total para a vítima é um sinal de que a impunidade ainda existe, né? Tanto dentro da empresa quanto do sistema inteiro que analisa. Então, quando a gente tem impunidade dentro da empresa, a impunidade incita a repetição, né? Incita que o ciclo não seja rompido. Então, a gente não está falando que cortem as cabeças, não é isso, né? Mas a gente quer que os atos sejam responsabilizados. E as leis vêm para dar esse fôlego, né? Como você colocou, os assédios já estavam em outros normativos, né? Código de conduta, né? Enfim, tem várias outras normativas que já previam os assédios. Mas a lei atual, eu acho que ela vem mais direcionada, com mais força, mais específica para as empresas, cobrando treinamentos, né? E a gente já viu que elas ainda estão engateando nesse tema, né? Assédios ainda não são temas em que elas estão trabalhando com tanto rigor. E até para fechar, também para colocar também a perspectiva dela, a gente foi fazer uma palestra numa empresa sobre assédios e ela falou assim, olha, a gente não quer colocar assédio no título. Aí eu fiz, mas não é sobre assédio a palestra? Aí ela falou assim, a gente ainda não pode falar esse nome diretamente. Como é que se substitui, né? Aí eu falei, isso aqui é o quê, né? Violência, alguma coisa. Ela falou assim, não, vamos colocar assim, né? Tipo... diversidade, equidade, Nossa. Vamos tentar... Aí eu falei, aí eu entro como um cavalo de Troia. Eu falei, aí tudo mentira, a gente vai falar sobre assédio. Ela falou, olha, mas é um jeito que algumas empresas estão tateando ainda pra pautar um tema que é muito sensível e ninguém quer falar. É verdade. Porque é engraçado, a gente reconhece o assédio do outro, mas muitas vezes a gente não conhece o assédio que às vezes a gente já cometeu. Principalmente o moral, que ele é muito velado. Ele é muito... a gente fala que há uma normalização, né, do assédio moral. Porque é isso, a pessoa tá num dia mal, não foi intenção dela gritar, não foi intenção dela expor o coleguinha ali do lado, né? Não foi intenção dela xingar. Então, a gente vai naturalizando, né? Então, eu achei engraçado. Eu falei, mas eu posso falar a palavra assédio? Ela falou, pode, mas lá na palestra, quando você estiver lá... Lembrando que tem muito assédio que você não tem o grito, né? Que você não tem a batida na mesa. Você não ele tem, é velado, ele é Você sutil. tem um assédio velado, que aí é mais complexo ainda de identificar. A vítima tem muito mais dificuldade, às vezes, de identificar o quanto que ela está sendo agredida com aquele comportamento, né? Quanto aquilo que está violentando. Exato. E até em termos, quando a gente fala aqui, né, que o meu viés é um pouco um viés mais de investigação, de apuração, até para você apurar e investigar esse tipo de situação, é mais delicado. Complexo ainda. Sim. Né? E delicado, né, Dani? Assim, envolve muitas partes. E é isso, né? Se você não dá nome aos bois, como a gente diz lá em Minas, você não consegue tratar o assunto da forma que ele precisa ser tratado. Então, as ferramentas de se maquiar de alguma forma para você, de algum, né, assim, manter uma certa distância do assunto, eu acho que é uma das grandes
problemáticas, assim, para enfrentar o tema, apresentar isso para, enfim, os funcionários, para fornecedores, para todas as pessoas que estão ali envolvidas dentro daquela empresa. Eu acho que é um desafio muito grande, assim, né? Eu percebo que é uma dor falar sobre isso e também apurar, na verdade, levantar os relatos que são recebidos, assim, né? Então, da mesma forma que ninguém fala sobre o assunto, ou todo mundo fala e todo mundo acha que é assédio. Então, é justamente o desafio da nomenclatura, né? De você entender, de fato, de quais são os critérios ali. O que de fato, a gente está caracterizando como assédio, seja moral, sexual, enfim, e as outras formas de violência. O que está sobre cada casinha, que muitas vezes, e aí eu acho que também é uma dificuldade, que elas se fundem em muitos momentos, assim, né? Não tem como você isolar, às vezes, você não tem como isolar só um ou só outro, tá tudo muito junto e misturado, né? E aí um desafio muito grande dos profissionais, das profissionais das empresas, né? De se trabalhar sobre o assunto. Então, como que elas precisam estar preparadas? E eu acho que não vai ter um teto máximo, assim, porque faz parte das relações humanas. E é o que a gente falou lá no início, é o eu. São pessoas. Então, as relações humanas, elas são complexas. Então, por mais que uma parte da equipe você tenha uma alta rotatividade, por exemplo, da sua empresa, você precisa treinar todas as outras pessoas que estão entrando, com outras bagagens, com tudo que você aprendeu da vida e etc, etc. Então, a profissional ou o profissional que está ali trabalhando de frente com o combate ao assédio, ele precisa se reciclar a todo momento, assim. Ele precisa ter um olhar muito sensível, não só para você entender de fato do que está se tratando, mas das pessoas ali que você se relaciona, ou como a empresa tem se relacionado. Então, o combate ao assédio, para mim, é uma questão de cultura, sabe? É de cultura organizacional que vai desde o seu primeiro... Nem do seu primeiro dia, desde o processo de contratação até, enfim, o plano de carreira que te leva, sei lá, a cadeira de diretoria, de presidência e por aí vai. É uma questão de construção contínua, diária, porque é aquilo que a gente falou, é silencioso. Se é silencioso... Você, inclusive, duvida que aquilo está acontecendo. Não se culpa, não, eu acho que é impressão minha. Não foi isso, não foi bem isso que aconteceu. Então, até que ponto a gente tem essa maturidade para isso, sabe? É um desafio. Scarlett, essa questão da culpa que você mencionou, eu vejo muito isso, né, nas vítimas que a gente entrevista, né, quando a gente está no processo de apuração, porque o processo de apuração ele é muito baseado na questão mesmo de você entrevistar pessoas, né? Tendo em vista que é muito difícil você ter uma materialidade, né, da ocorrência dos assédios, né, das suas mais diversas formas, né? Então, muitas vezes a gente fica ali restrito a entrevistar as pessoas, né, e ter esse entendimento diretamente ali das vítimas, de possíveis testemunhas, do ambiente como um todo, vamos entender esse ambiente, como é que ele tá e tal. E é muito comum as vítimas de assédio se sentirem culpadas, né? Então, assim, isso pra mim é muito um elemento de como isso é cultural. E principalmente a mulher, né? Sim. A mulher vítima de assédio, ela se sente culpada, né? Porque aquela questão, assédio sexual, porque será que realmente eu não dei brecha, né? Aquela mini saia que eu tava usando. Ou será que eu não tenho um comportamento muito expansivo, que as pessoas podem confundir, né? As minhas intenções. Ai, nossa, que simpatia. Então, acho que ela tá querendo alguma coisa, né? Sim. Então, eu vejo que isso é um elemento muito presente, né? E mesmo na questão do assédio moral. Mas eu acho que eu realmente não correspondi à expectativa daquela pessoa. Então, acho que isso deu margem para ela me agredir. Acho que... Então, realmente é um mecanismo, né? Pra gente ver como isso é violento. Como é violento, né? É muito violento. E eu acho que, além... tem a questão de proteger aquela pessoa, não ter retaliação. E alguns casos são muito complexos, né? Porque, às vezes, é só uma pessoa com aquela pessoa que violentou, né? E aí, como você não expõe... Então, eu acho que é isso. Cada caso realmente é um caso. Mas esse sentimento de culpa mostra que os assédios não vêm de forma isolada, né? Eles vêm junto com essa carga que a gente tem de violências e de desigualdades que assolam principalmente mulheres negras, né? Tem dados do Fórum Hub de 2023 que mostram qual é esse perfil mais assediado na sociedade, né? E a gente tem as mulheres negras, jovens que estão ali dentro do mercado de trabalho. Então, você fala, são vários atravessamentos, né? As coisas não estão descoladas. E esse sentimento de culpa, ele é nocivo porque muitas vezes faz as pessoas desistirem do processo, muitas vezes. E eu acho que tem um ponto também, e a gente vem falando com as empresas nesse sentido, é como a gente qualifica a denúncia, né? Muitas vezes as pessoas não sabem denunciar direito, porque ou vocês não sabem o que é o assédio,
ou tem medo de dar informação demais, né? Então, quantos treinamentos também não tem que ser só sobre o conceito, mas como que a gente faz uma boa denúncia, né? O que precisa ter de informação suficiente para você conseguir fazer uma denúncia dentro do seu canal de denúncia lá da empresa, né? E às vezes tem a insegurança do próprio canal da empresa que não é terceirizado, ainda é interno. Né? Então, é um tema que eu acho que se você trabalhar bem feito, assim, você vai esbarrar em tanta coisa das empresas, mas você vai conseguir resolver alguns problemas e conflitos, né? Então, acho que é um tema central, basilar, e esbarra em vários atravessamentos, assim. Eu acho que as empresas precisam começar a entender a centralidade dessa discussão e principalmente atrelar essa discussão à questão racial, à questão de gênero, à questão cultural que existe dentro, né, das ferramentas ali de gestão. Porque se a gente for pensar, geralmente, quem são, né, o perfil que assedia mais dentro das empresas, em grande parte a gente sabe que são homens, e muitas vezes homens brancos do poder. Né? Então, é uma estrutura de poder. Né? Por isso que é uma ferramenta de gestão. Então, como que a gente coloca também profissionais novos no mercado, num ambiente já mais saudável, para não sofrerem todo esse processo, né, dentro das empresas. E eu acho que, voltando um ponto só que você falou anteriormente, a gente tem visto as empresas apagando incêndios sempre. Né? Então, o quanto a gente também tem tentado atuar antes do assédio acontecer, né? Tentar identificar sinais, tentar minimamente trazer instrumentos melhores, aprimorar o discurso, a narrativa, mudar a cultura, como a Rai colocou, para que a gente não venha ter, né, novamente, recorrências de assédios, e ele só estoura quando ele vai para fora, né? Quando ele vai para a mídia. Então, a gente sabe dizer quem são as 5 empresas, vamos dizer assim, que estão sendo grandemente investigadas por assédio, porque ela saiu na mídia. Mas tem tantas outras que estão ali com a mesma, né, com a mesma cultura, mas não explodiu ainda. Né? Então, quantos mais a gente vai precisar ter, né? E eu falo que violência, por exemplo, como essa, se você tiver um caso, cara, já é problemático. Sem dúvida. Esse é um tipo de violência, e na verdade nenhuma violência tem que ser reduzida, né? Tem que ser erradicada. Então, uma vida afetada por um assédio, cara, é uma vida inteira, é o universo inteiro. Sem dúvida. Né? Então, o quanto é importante a gente ainda, né, assentar esse discurso sem medo, né? E só pegando esse gancho, Scarlett, né, a Protiviti fez uma pesquisa recentemente, né, sobre as questões, as temáticas ligadas ao assédio, e essa pesquisa apontou que 1 a cada 5 empresas nunca fizeram um treinamento relacionado à temática. 1 a cada 5. Né? Você vê que a gente tem um caminho muito longo para percorrer, inclusive sobre os aspectos preventivos, né? Então, acho que a gente falou aqui de algumas medidas, né? A gente tem a questão do treinamento, né? Enfim, frequente, que isso tem que, né? Não adianta também, a gente faz um treinamento a cada 5 anos, né? Você tem que ter uma recorrência disso, tratar essas temáticas, né? De diversas formas, acessando ali os diversos universos que às vezes você tem dentro de uma empresa, né? Então, às vezes, quando você fala com a liderança, você fala de um jeito, quando você, às vezes, fala com outros, né, outros níveis dentro da organização, você tem que acessar aquelas pessoas de uma outra forma, né? Não adianta você também ter um padrão ali de treinamento igual para todo mundo, porque muitas vezes você não vai conseguir ali acessar aquelas pessoas da forma como elas têm que ser acessadas, né? Acho que até a questão da política de consequências também, né, que vocês mencionaram, que eu também vejo que é fundamental. Então eu vejo que essa é uma outra questão que às vezes existe, né? Muitas vezes o assediador, o agressor, ele é uma pessoa que tem ali um papel super importante dentro daquela estrutura, dentro daquela organização. Né? É uma pessoa que vai prejudicar muito os negócios, né? Enfim, se eu tomar aqui uma medida mais, muitas vezes, né, uma política de consequências de uma demissão e tudo mais. E muitas vezes a empresa ela fica nessa questão, né, entre a espada e a cruz, porque ela fala, bom, eu tenho aqui uma questão que foi identificado, de fato, né, houve uma apuração, foi identificado realmente que existiu essa agressão, mas em contrapartida é uma pessoa que é muito importante para o meu negócio. E o que eu vejo na prática é que muitas empresas, não são todas, ainda tem uma tendência de, então, vamos manter a coisa como tá, vamos deixar a coisa como tá, o tal fingir que nada aconteceu, porque enfim, para os meus negócios, enfim, né, às vezes até enfim, né, pro dia a dia mesmo da empresa, para aquela operação, aquela pessoa ela é muito importante, então a gente não vai tomar essa medida. Então eu vejo também que há uma outra resistência que muitas vezes as empresas têm, não sei se vocês têm essa percepção. Sim.
Tem um dano reputacional, né? Sim. Então, isso é marcado para sempre, né? É uma coisa que as pessoas não vão esquecer. Uhum. Mas é doido pensar que é um leilão de dores, né? E ao mesmo tempo você tem um cabo de guerra aí muito desleal, né? Porque a gente tá falando muitas vezes de uma pessoa que tem uma família para sustentar e ao mesmo tempo uma pessoa que consegue limpar, entre aspas, ali, sua imagem muito rápido, né? Então, o quanto a impunidade, né, ainda é uma coisa muito presente, principalmente dentro das empresas. Eu sei que tomar decisões, e acredito, né, que tomar essas decisões dentro de uma empresa precisa ser ponderado muitas coisas, porque a gente tá falando de pessoas de nível de poder, mas muitas vezes não é, né? Às vezes é aquele terceirizado que tá ali, que também é vulnerável, e aí você vai demitir um terceirizado, você coloca ele em outra situação de vulnerabilidade, tem que dosar as coisas, mas eu acho que existem já, né, como você colocou, políticas de conselho, já existem caminhos, né, pra gente resolver os problemas da melhor forma possível e responsabilizar, né? E tem um processo também de confiabilidade, né, de todos esses mecanismos, assim. Eu acho que isso impacta muito na forma de gestão, como você mesma diz, formas de gestão, né, do combate ao assédio, assim. Então, qual que é o nível de confiabilidade? Então, eu tô falando desde a confiabilidade desse canal, né, de como eu recebo, como eu trato e qual a resposta que eu dou. Perfeito. Depois da apuração. Qual é a resposta? E em quanto tempo, né, Rai? E em quanto tempo? E em quanto tempo, assim. Então, são situações extremamente emergentes. Todo mundo quer uma resposta. Sim. Se você não dá uma resposta, a tendência é que aquilo vira um bolo de neve. Porque isso é prejudicial para quem entrou com o relato, né, para a possível vítima. Isso é prejudicial para a própria construção dessa cultura que você afirma, por exemplo, em políticas e diretrizes, está lá. Suas políticas, suas diretrizes, seu código de conduta. E você não... né, que você está ali para garantir qualquer forma, a eliminar, na verdade, qualquer forma de discriminação, qualquer forma de assédio, etc, etc. Mas quando você vai ver na prática, você tem um tempo extremamente doloroso e que se estende, você não dá a resposta que é mais coerente para aquela situação, e aí isso é muito contraditório. E aí a gente usa um termo muito... eu tenho estudado bastante sobre um assunto que envolve muito essas questões, né? Então, de combate ao assédio, diversidade, igualdade e inclusão, que é justamente esse ambiente de segurança psicológica. O que é garantir um ambiente de trabalho saudável, psicologicamente saudável? Né? O que é você ter segurança psicológica para, de fato, você cumprir ali as suas funções e estabelecer as relações que são, né, pessoais, enfim, profissionais ali dentro daquele ambiente. E eu acho que essas situações específicas influenciam nisso. Então, se você trabalha numa empresa que não garante o mínimo, que é justamente ter todos esses... Apesar de ter todos esses instrumentos, não me dá a resposta efetiva para uma situação, por exemplo, de apuração ao assédio sexual, vamos dizer assim, qual que é o nível de segurança psicológica que eu tenho para trabalhar nessa empresa? E o quanto isso impacta o ambiente como um todo. Exato. Né? Exatamente. O quanto isso impacta o ambiente como um todo. Exatamente. E nesse sentido, como é que vocês veem que as empresas podem apoiar? Quais os mecanismos mecanismos que as empresas podem ter para apoiar as vítimas nessa questão ligada aos tipos aí de assédio? Como é que vocês veem isso? Nossa, eu acho que é uma preparação... eu sempre vou falar das pessoas, assim, porque eu acho que é uma preparação desse profissional. Porque a gente está falando ali de uma situação que envolve emoção, que envolve dor, que envolve sentimentos pessoais muito íntimos, assim. Então, eu acho que precisa ter uma preparação ali de todas as pessoas que estão envolvidas dentro desse processo, né? Dentro que está ali em contato com essa vítima, né? Então, eu estou falando, sim, de uma preparação desse profissional especificamente, mas eu estou falando, por exemplo, de mecanismos psicológicos, né? Hoje a gente está falando muito de saúde mental, né? A gente tem novas leis aí que incentivam as empresas a ser certificadas, por exemplo, por questões de saúde mental. E a gente tem que considerar que a vítima, né, exposta a uma situação de assédio sexual, enfim, de assédio moral e etc., ela está... ou ela pode estar psicologicamente abalada. Então, quais são os mecanismos, por exemplo, que as empresas podem fazer ou potencializar para abraçar psicologicamente essa vítima, né? Seja através, não só do plano de saúde, por exemplo, mas além disso, né? Você tem um programa específico para acolhimento dessas vítimas, né? Você tem, inclusive, pessoas diversas que acolham essas pessoas. Então, uma mulher que passa por uma situação, por exemplo, de assédio sexual, uma mulher branca é diferente de uma mulher negra. Podem ter assuntos raciais ali correlatos ou podem não ter. Mas é preciso você também garantir que pessoas diversas estejam ali à frente desse processo para você ter
consistência naquilo, para você ter, de alguma forma, lugares diferentes ouvindo sobre aquela mesma vítima. Assim. Então, eu acho que são situações importantíssimas que precisam estar dentro das estratégias das empresas nesse combate, sabe? Acho que um ponto importante também, complementando a Rai, é a questão da não retaliação, né? A proteção, a garantia do anonimato e não retaliação, que eu acho que, para mim, é o começo de tudo, né? Porque em situações, né, que foram muitas vezes são expostas, né? A gente, em algumas conversas, já chegou a conhecer algumas empresas que a linha de canal era um e-mail, né? Então, assim, e-mail para a empresa. Então, não tem uma linha segura, né? Que tenha proteção na denúncia, que garanta anonimato, que garanta não retaliação. Acho que isso é um ponto importante de acolhimento, porque você tem a certeza que você pode denunciar, pelo menos de uma forma mais tranquila e segura, né? E que vão ser feitas algumas movimentações de que você não é uma pessoa obrigada a conviver com quem te agrediu, né? Então, acho que esse é um ponto ótimo de acolhimento. Acho que a Rai falou, é sensacional, assim, ter pessoas competentes para acolher dentro desse processo, pessoas diversas, porque é isso, né? Os assédios são, né, um somatório de várias outras violências, pessoas que não duvidem da vítima. Eu acho que esse é um ponto de acolhimento muito importante, né? Você não chegar lá e encontrar, mas e os e se, né? Mas e se? Será que não? Então, é importante ser uma pessoa que ela tenha convicção do que é realmente um ato de violência. Isso é importante. Eu acho que uma rede de apoio também é muito importante ter. Então, se a empresa não construir uma rede de apoio, que ela indique redes de apoio, né? Essa relação público-privada, ela precisa ir além da própria lei, né? Existem casas de acolhimento, existe a Delegacia da Mulher, que atende mulheres trans, por exemplo. Então, assim, o quanto as empresas também precisam conhecer a rede de apoio no local que ela tá, para poder indicar essa pessoa, né? Eu falo, olha, às vezes a gente tá falando de assédios e violências, mas ele também pode acontecer dentro de casa de uma trabalhadora daquela empresa. E ela não sabe para quem denunciar, ela denuncia lá. Perfeito. Então, aí você fala, pô, não é dentro da minha empresa, mas eu tenho responsabilidade? Tem, porque é uma trabalhadora sua, você pode levar informação. Então, saber onde são as delegacias, os pontos de acolhimento, eu acho que isso também ajuda a empresa a cumprir seu papel social, de comunidade, de território também, né? Então, esse para mim seria alguns caminhos ali junto para acolher a vítima da melhor forma possível. E o que você falou, né? O tempo, né? São pessoas que quanto mais demora para ter mais aquilo cresce, né? Então, o máximo que puder, de pelo menos uma resposta, de assim, olha, estamos tratando. Vai rolar ou não vai, né? Você tá bem sendo assistida. Não deixar essa pessoa desamparada nesse meio tempo, eu acho que é um cuidado importante, né? Assim, de direcionar. Achei muito relevante o que vocês trouxeram, né? E a gente vê na prática que tem uma tendência das empresas, elas terem um canal separado para coletar isso, né? Que são os canais de acolhimento e tudo mais, né? Para justamente... que são pessoas que já têm, eu acho que existe sim, né, um grau de diversidade maior das pessoas, né, que atendem esse tipo de assunto. São pessoas que são mais preparadas, né, para isso, para ter esse tipo de atendimento. É completamente diferente você atender uma vítima de assédio do que você atender uma testemunha que liga e fala, olha, eu tô vendo aqui que teve uma situação de fraude, de desvio aqui na companhia. A forma como você trata essas questões, elas têm que ser diferentes, né? E eu vejo que essa tendência, existe essa tendência e muitas organizações estão se estruturando para isso. A gente vê na própria Alliant, né? Que é a empresa aqui do grupo, né? Enfim, a quantidade de canais de acolhimento que a gente tem colocado aí no mercado, né? Então, realmente, eu acho que é uma tendência as coisas irem para esse caminho que eu acho que casa com o que vocês estão trazendo aqui. Super. E quando a gente junta essas temáticas, Rai e Scarlett, como é que essas temáticas elas se conversam na visão de vocês? Ou seja, né? Aonde que os direitos humanos ele esbarra nas questões de combate ao assédio? Como é que isso está interligado? Direitos humanos, o guarda-chuva grande, né? A gente está falando aqui, meu centro, pessoas, propriamente isso. E aí, eu tô falando de combate ao assédio, eu tô falando de alguns direitos, né? Eu tô falando do direito à integridade, eu tô falando de garantia de um ambiente de trabalho seguro, eu tô falando do meu direito à saúde, inclusive à saúde mental, né? Eu estou falando, enfim, de um ambiente de trabalho que a gente chama de trabalho digno, né? Esse conceito também que é um pouco, enfim, usado de forma muito comum, assim, mas tangibilizando para todos esses exemplos que a gente está dando aqui. Perfeito. Então, basicamente, a gente está falando de garantias de direitos dessas pessoas que, de alguma forma, estão expostas
ou que foram expostas a situações de assédio, sabe? Então, essa agenda ela precisa estar integrada, né? Dentro da pesquisa que foi divulgada, né, pela Protive enfim, do panorama de combate ao assédio nas organizações, a gente vê algumas discrepâncias no sentido, olha, eu tenho ou não políticas de combate ao assédio, né, ou tenho normativas ali, normas, né, diretrizes, procedimentos, enfim, que mencionam o combate ao assédio, mas eu não tenho, por exemplo, né, e eu fiz, na verdade, um cruzamento desses dados com questões de direitos humanos, políticas ou procedimentos direcionados para direitos humanos ou para diversidade, equidade e inclusão. A gente precisa entender que essa agenda ela precisa andar de forma integrada, né? Então, como a gente falou anteriormente, assim, a gente está falando de políticas de consequências, por exemplo, isso está atravessado com a agenda de direitos humanos, né? A gente está falando de canal de denúncia, né? Os procedimentos, como eu apuro, etc. Isso está correlacionado a direitos humanos. Então, percebam que isso tudo, no final das contas, é sobre direito a uma pessoa. Então, as empresas precisam implementar de uma forma, eu acho que cirúrgica mesmo, encarar isso e dar nome aos bois, para que, de fato, a gente possa ter uma agenda de direitos humanos que seja concisa e que se converse. Eu acho que uma das grandes preocupações que eu vejo hoje, né, nos projetos que a gente faz, enfim, nas empresas que eu participo, ou até mesmo nos webinars que muitas vezes eu escuto, é uma dificuldade de integrar tudo, colocar tudo numa mesma conversa, né? Ou eu falo de diversidade, ou eu falo de combate ao assédio, ou eu falo de direitos humanos. Como se as coisas andassem separadas. Perfeito. E eu acho que isso se torna mais complexo e mais burocrático de algo que deveria ser um pouco mais, não simples de toda forma, mas um pouco mais, porque tudo isso ali se conversa. Então, basicamente, eu acho que o meu primeiro passo aqui, talvez, né, para integrar tudo, eu tenho políticas, eu tenho compromissos, sejam eles internos ou públicos, relacionados a direitos humanos? Se sim, quais são as temáticas de direitos humanos aqui que estão correlacionadas? Combate ao assédio está correlacionado a isso? Se não, por quê? Se sim, quais são as outras ferramentas que a gente vai aprimorar esse processo? Então, é quase criando um mapa mental, digamos assim, para fazer com que tudo isso gire no centro de direitos humanos, assim. Então, basicamente, é isso tudo que a gente falou aqui durante essa manhã, tarde ou noite, a depender da hora que as pessoas estão assistindo. É boa. Assim, eu gosto dessa perspectiva que a Rai trouxe, né? Da necessidade da gente integrar as agendas. Eu tenho essa dificuldade, né? A Rai está no GT de Direitos Humanos, na UEDS coordena, né? Um grupo de trabalho de empresas e direitos humanos. E eu vivo batendo nessa tecla, porque eles falam de diversidade, equidade, inclusão e direitos humanos. Eu falo, gente, tá tudo ali junto. A gente está falando de dignidade humana, né? O princípio básico dos direitos humanos é promover dignidade humana. E como que a gente promove dignidade humana, né? Fazendo discussões, trazendo representatividade, tirando as pessoas do estado de vulnerabilidade, combatendo desigualdades. Então, tem tudo a ver, né? E eu acho que um caminho para integrar isso vai dentro das empresas, né? Quando a gente olha direitos humanos, geralmente tem uma pessoa fazendo direitos humanos, uma pessoa fazendo diversidade, equidade e inclusão, quando há uma área sobre direitos humanos. Senão ela está ali em sustentabilidade, ou ela está na área de RH, ou ela... Direitos humanos ele não existe, assim, ele está acoplado em alguns outros lugares, né? E é importante que não haja só uma área central que conduza a pauta de direitos humanos integrada com diversidade, com trabalho decente, mas que onde houver pessoas, a pauta de direitos humanos esteja. É a responsabilidade de todas as áreas pautar direitos humanos, em cada uma com a sua vertente, né? A gente está direitos humanos no RH, ele tem uma vertente específica. Direitos humanos no compliance, ele tem uma outra abordagem, né? Então, o quanto a gente precisa cascatear, né, descentralizar a pauta de direitos humanos de uma pessoa só, porque às vezes é só aquela, e aí a gente fala de saúde, segurança psicológica de uma pessoa que trabalha com direitos humanos na corporação inteira, é muito maluco pensar, né? Tudo fica naquela pessoa. Então, eu acho que um dos caminhos para a gente entender essa integração de direitos humanos com combate aos assédios, como a gente falou, é essa descentralização, sabe? Cada área também beber dessa fonte. Também entender que direitos humanos existe, né? Entender o que é direitos humanos, né? Ele não está tão desvinculado da gente. E eu acho que um dos caminhos também que é importante é abrasileirar a nossa agenda de direitos humanos, tá? A gente tem normativas muito internacionais, todo mundo fala da ONU, Genebra, né? Ai, Declaração Universal. A gente também tem a nossa Constituição Federal, a gente tem um Programa Nacional de Direitos Humanos. Sim. O PNDH 3 já está no nível 3. Sim. Cada vez mais se atualizando. A gente vai ter uma Política Nacional de Direitos Humanos em Empresas, que está no forninho.
né? Então a gente está tentando trazer para o nosso contexto a discussão sobre os direitos humanos. Direitos humanos nos Estados Unidos é diferente quando a gente está falando de direitos humanos no Brasil, onde a gente tem a maioria da população preta, pobre, periférica. Então, como a gente também une essas questões em dois eixos que para mim são muito basilares quando eu falo de direitos humanos, por ser algo inato, né? Que é a pauta de gênero e raça, né? Para mim, é uma agenda que tem que estar, assim, é uma espinha dorsal de tudo que a gente está falando, seja de combate ao assédio, trabalho escravo, exploração infantil, né? Direitos humanos e empresas, a gente precisa perpassar por essas duas interseccionalidades. Então, e eu acho que olhando gênero e raça, a gente consegue entender tudo isso que a gente está falando, né? Todas essas transversalidades que a gente colocou aqui. Então, acho que para mim é isso. Tudo se conecta, tudo se converge. Scarlett, infelizmente o nosso tempo acabou. Você vê quando o papo é bom, passa rápido, a gente nem percebe, né? Mas quero agradecer muito aqui a presença de vocês. Acho que foi muito, muito bacana ter esse bate-papo com vocês. Eu aprendi demais com vocês hoje aqui, então quero agradecer de coração. E, enfim, né? Vamos nos encontrar nos próximos Protivity Casts. Tem muita coisa bacana ainda pra gente falar sobre as temáticas de ESG de uma maneira geral. Obrigada a todas e a todos que estão aqui nos ouvindo, nos assistindo.